E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Celso e eu vou falar para vocês hoje sobre citações e como você se organiza para as suas citações, ok? Então se você for fazer um trabalho, qualquer coisa, um documento oficial, alguma coisa que você precise citar, um livro ou alguma outra coisa, enfim, as referências, né, que você faz dentro do seu trabalho, como é que você faz essas citações? Então o propósito dessa aula é isso. Te mostrar como é que faz e o mais importante, vou te mostrar como você obtém a norma da BNT, certo? E como você descobre se ela é uma norma válida, porque tem esse problema, né? Pode ser que você tenha tido acesso a uma norma que já não vale mais. Então, como é que você faz isso? Vamos lá, vamos abrir o programa do Word, aqui. Eu estou usando o Word 2016. Mas isso vale para todos os outros demais com pequenas alterações na interface. Então, documento em branco, só para que eu possa mostrar para vocês isso. E agora eu vou ir para o meu navegador. Vou usar aqui o Firefox. E vou pesquisar aqui ABNT citações. E aí eu vou botar mais uma palavra. ABNT citações PDF, para encontrar um arquivo que seja o PDF. Então observem aqui, informação e documentação, citações em NBR 10520, vamos abrir ela aqui. Vamos ver, ó, informação e documentação, citações em documentos. Então, ó, essa aqui é a norma da BNT para isso. Agora, para você conseguir saber se essa norma aqui é válida ainda, o que nós vamos fazer? Então, para a gente saber se essa norma aqui é válida, a gente vai consultar um site da ABNT, que é o ABNT Catálogo. Então, vamos aqui, ó, ABNT Catálogo. Ó, tá aqui o primeiro resultado. Por que eu digo para você consultar a norma que você vai usar? Porque justamente você pode estar usando aí uma norma obsoleta. Então você vai consultar lá, vamos ver aqui, ó. Você vai pesquisar no Google lá, ABNT citações ou formatação de trabalho, o que você precisar. E aí você vai ver aqui o númerozinho dela, 10520. E aí você vem aqui no site ABNT Catálogo, 10520. Dá um Enter. E olha só, norma em revisão, clique aqui para participar. Ó, estão mudando alguma coisa. Mas o mais importante aqui é em vigor, ou seja, ela está válida ainda. A única coisa que nós temos que ver aqui, ó, válida a partir de 29/9/2002 e a data da publicação 30 de agosto de 2002, certo? Vamos ver aqui qual é a data desse documento. Ó, válida a partir de 29/9/2002. Então essa aqui está válida. Essa aqui é uma que a gente pode utilizar sem problema nenhum para referência, ok? Se você é um acadêmico, está no início ou no final do curso, vai fazer mestrado, doutorado, vai continuar estudando, vai fazer uma especialização, é fundamental você pegar e dar uma lida nesse documento. Porque você tem que ter essa noção de como é que ele funciona. Então eu já fiz isso. E eu vou passar para vocês aqui uma leitura rápida aqui, não vou ler obviamente. Vai lá, pesquisa e dá uma lida, porque você precisa saber isso. Como um acadêmico competente e autônomo, né, você tem que ter essa noção. Então, já vimos que essa aqui está válida, bastaria clicar aqui na opção Download. Tá? Não vou baixar porque eu já tenho a minha salva lá no meu Google Drive. Como já falei nas demais aulas, eu uso o Google Drive para arquivar coisas importantes, então eu tenho essa norma. Essa dica de consultar no ABNT Catálogo é importante para que você tenha noção se a norma que você está usando ainda está em vigor. Se não tiver, você tem que procurar a atual, ok? Vamos lá então. Vou fechar aqui. Prefácio e tudo mais, tá? Eu já li, então eu vou ir direto para a parte que importa aqui, tá? Que é o mais importante. Regras gerais de apresentação. Já pulei ali, mas você vai ler tudo, recomendo, tá? Citações chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição responsável pelo título incluído na sentença devem ser em letras maiúsculas e minúsculas e
quando estiver entre parênteses deve ser letra maiúscula. Ou seja, se você colocar dentro do contexto da frase, como aqui, você vai colocar o nome do autor com a inicial maiúscula e o ano. Se você colocar a frase, você vai colocar entre parênteses. Se você colocar a frase e depois colocar de quem foi a frase, você vai colocar assim, com o nome, o sobrenome em maiúsculo, né? Porque a gente na citação a gente coloca o sobrenome, certo? Então você vai colocar o sobrenome, o ano e a página da onde você extraiu isso. Se você tem dúvida de como é que eu monto a minha parte do meu documento de citações, dá uma olhadinha aí no canal e dá uma olhada nos vídeos, que tem um vídeo que fala sobre isso aí, ok? Então olha só, especificando texto, as páginas, volumes, tomo ou seção da fonte consultada nas citações diretas. Estes devem seguir a data separado por vírgula. Enfim, aqui, leiam, né? Pausa o vídeo, qualquer coisa, olha só. Então a produção de lítio começa em Sears Lake, Califórnia, em 1928. Ó, quem fez esse texto? Mumford, 1949, página 513. Então essa é a forma que você citaria isso. Outros exemplos aqui, não vamos ficar redundando. Aqui é uma parte importante da tua citação, tá? As citações diretas no texto de até 3 linhas devem estar contidas entre aspas duplas, e as aspas simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação, tá? Então olha só, aqui é um exemplo, ó. Barbu, 1971, página 35, descreve o estudo da morfologia dos terremotos, supressão de uma parte do texto, tá? Ou aqui tem uma citação dentro da citação, olha que interessante, por meio da mesma arte de conversação, aspas simples, tá? E aqui o mais importante então, se for uma citação direta de até 3 linhas, você faz normal, seguindo o teu texto normalmente. Então, se for uma citação direta que o conteúdo ultrapasse 3 linhas, você deve destacar ela com recuo de 4 centímetros aqui da parte esquerda do teu texto, como está aqui, e com letra menor que a do texto e sem aspas, tá? Então você vai fazer um recuo para que haja essa citação. Então olha só. Certo? Olha só, mesmo esquema aqui, sobrenome, ano, página. Devem ser indicadas supressões, interpolações e comentários com estes símbolos e os 3 pontos, como aconteceu aqui em cima, ok? Se você tiver qualquer dúvida, deixa um comentário aí que a gente explica melhor, tá? Eu estou fazendo rápido porque eu estou partindo do pressuposto de que você já tem a noção, ok? Tá, vamos lá. Isso aqui é importante na tua citação, às vezes você quer destacar alguma coisa, então se você destacar alguma coisa, você coloca ao final, depois de toda a estrutura que você fez, as palavras grifo nosso, ou seja, você vai dizer que você que colocou isso. E caso faça parte da obra que você já está consultando, você coloca grifo do autor, certo? E aqui, outra parte importante, se você pegar um texto em outra língua e traduzir ele, você coloca tradução nossa, certo? Então, essa é, vamos dizer assim, a parte básica das citações diretas. Acho que é importante a gente achar aqui a questão das citações indiretas. Vamos ver aqui se eu encontro rapidamente aqui. Então aqui nós temos as opções, temos 2 opções de citações, que são a citação direta e a citação indireta. A citação direta é aquela que você vai pegar o trecho lá do livro e vai colocar dentro da estrutura do teu documento. E a citação indireta é aquela que você vai ler o livro, vai interpretar e vai colocar com as tuas palavras aquilo que o autor colocou, certo? Então, quanto mais avançado no nível acadêmico, a tendência é cada vez usar um pouquinho mais as citações indiretas, ok? Na prática, na citação indireta, por às vezes você não ter necessariamente a indicação da página do livro, que você tirou de uma espécie de síntese da obra, de um parágrafo, você coloca simplesmente o autor e o ano. E aí, óbvio que tudo isso vai ter que ser citado na referência de que livro você tirou.
Então aqui no item 6.3 tem uma série de exemplos que você vai encontrar, né, de como é que acontece isso no texto e na lista de referências. Então uma referência bibliográfica correta tem essa estrutura aqui. E assim eles vão mostrando uma série de opções e possibilidades aqui. Então eu vou partir para o Word agora e vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso na prática lá no Word, certo? Então aqui nós temos uma referência indireta e aqui nós temos uma referência direta. Vou dar um Ctrl C aqui porque eu não preciso estar digitando nada, não é verdade? Vou aumentar o zoom aqui um pouquinho e vou colar os dois sem formatação. Aqui você está escrevendo uma obra qualquer, está digitando, ok lá, e aí você entrou numa frase que é do autor aqui, mas indiretamente, você não citou literalmente como está escrito na obra, então isso é uma citação indireta, e aí você coloca só o nome do autor e o ano, ou você poderia colocar, como foi explicado, você poderia colocar aqui na parte interna, né? Só que aí teria que colocar com letras maiúsculas. Então como é que faria isso? Vamos pegar aqui, vamos poupar tempo, já que o Word faz esse trabalho pra gente. Teria que ser assim, uma citação indireta, ok? A citação direta é aqui você está escrevendo o texto e aí você emendou lá, apesar das como disse Derrida, apesar das aparências, a desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da filosofia. Tá? E aqui a supressão, aquela que foi explicada, e aqui está a citação com a página tudo certinho. Agora, se você tiver uma citação com um número maior do que 3 linhas, você tem que fazer o recuo de 4 centímetros especificado. Então vamos procurar aqui. Observe aqui. Citações diretas com mais de 3 linhas. Então vamos copiar mesmo essa parte aqui só para ficar mais fácil, ok? Vamos colar aqui sem a formatação. Estou tirando os espaços aqui, correto? Observe que está com o mesmo tamanho. A fonte está no mesmo tamanho. Então olha só, aqui nós temos, por exemplo, você tem o seu texto lá, está escrevendo, então fulano de tal nos adverte. É um exemplo que eu estou dando aqui, certo? E aí você tem a sua citação aqui, mas vamos olhar lá como é que é a citação. As citações diretas no texto com mais de 3 linhas devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com a letra menor que a do texto e sem aspas, certo? Então vamos lá, selecionamos aqui como é que você faz o recuo no Word. Tem um jeito fácil e rápido, que é selecionou. Vamos diminuir a fonte então aqui. A fonte aqui, a tela está, seria Times New Roman ou Arial, mas não cabe aqui a gente mudar porque não faz parte do vídeo. E o recuo de 4 centímetros você poderia simplesmente pegar aqui e ir até o número 4. E você tem um recuo de 4 centímetros. Ok? Para voltar para o texto normal, você dá um Enter e clica aqui no quadradinho de baixo e volta lá para o mesmo posicionamento. Acabamos de fazer uma citação com mais de 4 linhas. Uma citação direta com mais de 4 linhas. Ok? Lembrando que cada uma dessas citações vai ter que compor as suas referências bibliográficas lá ao final, certo? Então lá no fim vai ter que ter lá o livro do Nichols que foi usado, do Derrida, do Reiris aqui, certo? Então você vai ter que pegar e montar ao final do seu trabalho as suas referências bibliográficas. Então aqui nós temos um exemplo aqui rápido. Ó, aqui nós temos o exemplo, ó, no texto a chamada, na lista de referências, no texto, na lista de referências, tá? Então vou pegar aqui só para exemplificar para vocês. Vou copiar, vou vir para cá. E é isso aí, pessoal. Peguei alguns aqui e trouxe para cá, mais ou menos como ficaria na estrutura. Então aqui no texto, óbvio que não vai ter essa parte escrita, você vai estar com o seu trabalho aí, com
seu texto. E as citações, como a gente viu aqui, as indiretas, as diretas, as citações diretas com mais de 3 linhas. Aqui temos uma citação indireta com 3 linhas exatamente, então se tivesse mais um pouquinho seria uma com recuo. Aqui nós temos uma citação indireta também. E aí você, ao final do seu trabalho, vai ter que montar as referências bibliográficas, certo? E aqui é um exemplo, então, por exemplo, dessas duas citações aqui, ó. Tá lá na norma da BNT, certo? Então eu clico, ó, Bob, ó, aqui você vai ter que colocar, e essa é a estrutura da referência bibliográfica conforme a BNT, correto? Essa aqui, e para o próximo aqui também, certo? E para as de cima, obviamente eu não coloquei, porque eu peguei avulsos lá em cima, mas você teria que colocar, lembrando que as referências bibliográficas devem estar em ordem alfabética conforme a letra aqui do sobrenome. Então aqui casualmente ficou certo por sorte aqui na hora que eu coloquei, mas se não, teria que, se aqui por exemplo o nome fosse Z alguma coisa, né? Teria que pegar e colocar essa citação, essa referência depois da outra, certo? Só um exemplo. Beleza, Celso, então você me deu a dica, agora eu sei como fazer citação, eu sei como procurar a norma da BNT e sei como ver se ela está válida. Agora é só pegar o meu trabalho da faculdade e fazer. Não, isso aqui é para se o teu professor disser para você seguir as normas da BNT. Mas você tem que consultar o seu professor, porque às vezes a faculdade tem normas que divergem um pouquinho da BNT. Óbvio que a BNT vai servir de base, mas por exemplo, quando eu fiz a minha primeira formação na UBRA, a UBRA disponibilizava um folderzinho lá, um livrinho com as normas de formatação deles. Provavelmente ela seguia de muito próximo a norma da BNT. Mas pode ser que não, porque ali dizia como é que eles criam as capas, a capa e uma série de outros detalhes que a BNT não abordava. Então você tem que ver se o seu professor, se a faculdade que você está fazendo, se o teu curso técnico, enfim, se a tua escola, quer um modelo diferenciado. Agora, se eles disserem, sigam as normas da BNT, é isso aqui que você vai seguir e você já sabe disso agora. Então, primeira coisa é perguntar para o teu professor se é para seguir as normas da BNT ou as normas da faculdade. E se for as normas da faculdade, como você consegue. E se o professor não pode fornecer para você, ok? Outra dica que eu dou é, vocês viram que eu fui lá e mostrei para você como busca. Mas não te custa às vezes perguntar se o professor não pode disponibilizar para vocês a norma da BNT. Por que eu digo isso? Porque daí se ele disponibilizar a norma errada, vocês podem contra-argumentar dizendo, ó, essa norma aqui o senhor que passou, a senhora que passou. Tá bom? É isso aí então. Aqui nós vimos como, de brinde, veio essa questão de como montar e como é a estrutura das referências bibliográficas, ok? Bem simples, né? Então se você seguir essa estrutura aqui, você vai fazer a referência bibliográfica correta. Você deve ter observado que vai sobrenome, vírgula, nome, e aqui é uma citação de 2 autores, o nome do livro, o título vai em negrito e o subtítulo vai em normal, sem negrito. Tem a cidade, a editora e o ano, certo? Aqui mesma coisa, certo? Então é isso. E outras coisas, vão lá e deem uma lida nessa norma, certo? Ela vai ser o teu guia se você pretende ser aí um acadêmico que vai seguir aí a qualidade. Você tem que ter a noção de como construir um documento dentro das normas. Óbvio que a qualidade vai depender do teu conhecimento, mas a apresentação é importante, não adianta. Agora, se você tiver pressa, se você não tem tempo, se você precisa de alguém que faça esse trabalho por você, essa formatação, colocar dentro das normas, entre em contato comigo pelo e-mail que está aparecendo aí, celsonconrad@gmail.com, ou manda um WhatsApp também para o número que está aparecendo aí. E aí para eu formatar o seu trabalho, a gente vai chegar num acordo que seja bom para as duas partes, ok? Também, se você tiver uma empresa, precisar de formatação de planilhas, confecção de alguma apresentação em PowerPoint, planilhas profissionalizadas e personalizadas, avançadas, uso de programação nas suas planilhas, automatização de rotinas, certo? Entre em contato comigo. Também, se você precisar aí de uma aula particular, personalizada, você precisa de um coaching aí para especificamente te mostrar alguns pontos do computador,
da formatação, alguma coisa que você não entende, que você precisa assim, de um ponto específico lá. Ó, eu quero que você me ensine a montar uma planilha de forma decente. Manda um e-mail para cá, manda um WhatsApp que a gente conversa e chegamos num acordo, ok? É isso aí. Não tendo mais para o momento, um abraço para ti e até a próxima aula.